Gilbert Chesterton, sobre escrever mal e outros escritos. Sobre crenças. Escreveu um autor que qualquer pessoa que creia na ressurreição é obrigada a crer também na história de Aladim nas Mil e Uma Noites. Não tenho ideia do que ele quis dizer. Nem mesmo ele tinha, penso eu. Mas essa curiosa conjunção de ideias me volta à mente ao lado deu uma sugestão bastante interessante feita pelo Sr. Christopher Dawson sobre o que podemos chamar de história da ciência. Diante dela, o comentário do artigo combativo que citei não tem qualidade nenhuma, exceto a de ser combativo. Não há tipo algum de conexão lógica entre crer em um evento maravilhoso e crer em outro, mesmo se eles forem muito parecidos e não totalmente diferentes. Mas a comparação entre o milagre dos evangelhos e o conto de fadas árabe é a mais infeliz do mundo. Em um caso, pois, temos um motivo simples e específico para pensar que aquilo é verdadeiro, ou que ao menos foi concebido com esse fim. E em outro, existe um motivo simples e específico para entender que o conto não apenas não é verdadeiro, mas também que nem sequer foi concebido com esse fim. A defesa histórica da ressurreição consiste em que todos, exceto os apóstolos, tinham todos os motivos possíveis para declarar o que fizeram com o corpo, se tivessem feito alguma coisa. Os apóstolos o poderiam ter escondido para anunciar um milagre falso, mas é muito difícil imaginar que homens sejam torturados e mortos pela veracidade de um milagre que sabiam ser uma fraude. No caso do testemunho dos apóstolos, as circunstâncias gerais sugerem ser verdadeiro. No caso do conto árabe, as circunstâncias gerais o reconhecem e proclamam falso, pois se diz no próprio livro que todas as histórias foram contadas por uma mulher, tão apenas para distrair o rei da ideia de matá-la decapitada. Não é muito provável que uma contadora de histórias, nessa situação pessoal, tenha se restringido estritamente à precisão monótona e seria impossível advertir o leitor de maneira mais clara de que todos os contos são mentirinhas. Em um caso, portanto, temos testemunhas que não apenas consideram a história verdadeira, como também a consideram efetiva e verdadeiramente tão verdadeira quanto a morte, ou mais verdadeira que a morte. Assim, preferem morrer a negá-la. No outro, temos uma contadora de histórias que, tentando evitar a morte, tem todo motivo para contar mentiras. Parei por um momento neste comparativo louco e absurdo, tão apenas para dar um exemplo passageiro da estranha maneira com que os céticos de hoje se recusam a seguir um argumento para sempre seguir uma espécie de associação ou analogia. Mas se encontrará o verdadeiro motivo pelo qual recordei esse estranho comentário às Mil e Uma Noites, numa analogia muito mais fidedigna entre a ciência ocidental e a feitiçaria oriental. Homem nenhum, exceto um louco, procuraria nas Mil e Uma Noites por realidades ou fé. Coisa estranha, porém, é que realmente haja algo dos magos árabes em seus matemáticos. Verdadeiramente, havia uma marca sutil da magia oriental em meio à sabedoria oriental bastante fidedigna.
mesmo quando essa sabedoria fez contribuições pelas quais o mundo sempre será grato, na geometria, na química, na matemática e na medicina. Assim, nos vem o paradoxo. Como pode um homem, depois de tantas coisas, procurar por alguns dos elementos de ciência nas 1001 noites, mesmo sem quase procurar ali algo de muito diferente ou enobrecedor, como os elementos de religião? Para ser breve, a ligação antiga e obscura, ou até mesmo sombria, entre medicina e magia, tem uma espécie de significado oculto de grande interesse histórico. Essa ideia foi desenvolvida pelo Sr. Dawson em um ensaio sobre o elemento oriental no início da ciência medieval, que está na coletânea Medieval Religion. Mas esse ponto em especial não está relacionado à religião, mas curiosamente ligado à ciência. A questão é a seguinte: a magia, no sentido antigo, e a medicina, no sentido moderno, na verdade são, de certa forma, muito semelhantes, porque ambas são muito diferentes da ideia de ciência pura e abstrata como concebida pelos antigos gregos. Ciência significa apenas conhecimento, e para aqueles antigos, realmente significava apenas conhecimento. Eles não queriam nada além do prazer de saber. Orgulhavam-se, sobretudo, de muito saber de um conhecimento totalmente inútil. Assim, a ciência favorita dos gregos era a astronomia, porque era tão abstrata quanto a álgebra. O mago moderno, que muitas vezes é um cavalheiro altamente respeitável, pode ter deixado de acreditar que fincar alfinetes no boneco de cera de um político seja um ato prático de utilidade social. Também pode ser, no entanto, que o curandeiro moderno tenha deixado de acreditar que o sangue de texugos misturado a vinho e sal sempre é uma cura imediata para o reumatismo. Mas não há nada nessa mudança de opinião, quer em si mesma, quer em seus detalhes, que seja diferente de qualquer outra mudança moderna nos métodos da medicina, como de curar epidemias, inicialmente fechando todas as janelas e depois as abrindo. A questão é que tanto um quanto o outro tipo de curandeiro eram utilizados por aqueles que queriam algo imediato e prático, como matar políticos ou curar reumatismo. E o traço desse tipo de ciência que o Sr. Dawson remonta ao Oriente é sempre de se gabar de possuir poder, a diferença do outro tipo, por eles atacado, que desfruta da verdade. A maioria de nós já se deparou com um tipo de místico teosófico que sempre sussurra a nossos ouvidos que ele pode nos mostrar o caminho do poder, que simplesmente dissermos: sou sabedoria, sou o poder, 77 vezes na frente do espelho, controlaremos o cosmos. Esse traço existia até mesmo na medicina medieval. De fato, a ciência dessa época era mais prática que a pagã, mas ela realmente soava às vezes um pouco prática demais para ser de todo salutar. Assim, alguns higienistas modernos se procuram bem mais com a saúde que a de todo saudável. É difícil se deter para sempre neste elemento de poder sem envenená-lo com algo de orgulho. Desse modo, Aladim e a lâmpada maravilhosa realmente tinham alguma relação remota com os milagres da ciência, ainda que quase nenhuma com os milagres da religião. Gilbert Chesterton, sobre escrever mal e outros escritos. Então, vamos ler